condição, mas como eu estou seguindo teologia sistemática de Wayne Grudem, eu quero aconselhar os irmãos a comprar uma teologia sistemática. Pastor, o que é isso? Me procura depois que eu te mostro. Teologia sistemática, meu querido, é necessário demais para os dias de hoje. É necessário demais, porque está todo mundo falando sobre Deus. Todo mundo, meu querido irmão, está falando sobre Deus. Deus é assunto. A questão é, estão falando biblicamente? Estão falando da forma correta? Tem base bíblica o que é falado? Então, meu querido irmão, nós não somos chamados para vivermos estagnados, amém, meu querido? E nem para ficar repetindo o que todo mundo fala. Nós somos chamados para aprofundarmos cada vez mais e conhecer, glorificar o Senhor. Amém, meu amado irmão? Para quem cresceu no Evangelho, para quem cresceu num lar cristão, às vezes até num lar que não é cristão, porque isso também se tornou, em um certo período se tornou um ditado não, mas uma fala comum entre as pessoas. Eu escutava muito das pessoas, da minha mãe, cheguei a escutar assim, muito, dos meus tios. Não faz isso não, menino, senão Deus castiga. Quem já ouviu isso aí? Não faça isso porque Deus castiga. E aí eu te pergunto, você notou como que essa frase está sumindo? Não é falada mais? Aliás, Deus é deixado de lado, está sendo deixado de lado. Está todo mundo falando que é amigo de Deus. Mas será que é verdade? Não faz isso, menino, senão Deus castiga. E isto eu lembro que fazia minhas perninhas tremerem. Ai, Deus, Papai do Céu vai me castigar. Eu fui ensinado a chamar Deus de Papai do Céu. Aí meu pai carnal, terreno, falava, ora agora, Glaico. Orar para comer, orava. Aí eu começava a oração, Papai do Céu, abençoe essa comida. O almoço para mim era uma tortura, porque eu sou muito fresco para comer. Ao mesmo tempo que eu sou fresco, eu sou muito, como é que fala? Eu como cachorro quente com feijão. A pizza com feijão, para mim é ótimo. Aliás, feijão é a coisa mais gostosa que existe. E aí eu orava Papai do Céu e depois começava o sofrimento, porque tinha que comer fígado de boi. Beterraba, trem ruim, não gosto disso não. Cenoura, dobradinha. Quem gosta disso? Cruz credo, meu irmão. Cruz credo também sumiu, Dá certo não. Aí também escutava isso, come direitinho, senão Deus castiga. Minha intenção com essa mensagem, meu querido irmão, é renovar o temor da igreja. Renovar o temor da igreja ao Senhor. Amém, meus amados? É necessário que isso seja renovado. Os irmãos vão ver como que é importante o temor ao Senhor, conhecer o nosso Deus, temê-lo. Temor para nós está mais ligado para respeito, Respeito, reverência. Amém, meus amados? Mas também tem uma segunda intenção, essa mensagem, para aqueles que estão longe, de Deus, que se afastaram. Meu querido irmão segundo Adão, no caso. Nós somos irmãos segundo Adão. É provocar o temor, começando pelo medo. Porque muitos perderam o medo e brincam com Deus. Estão brincando com o Senhor. Estão brincando com Deus. E não pode, meu querido irmão, não pode.
brincar com o Senhor. E vamos ver como que isso é importante hoje. Está escrito lá em Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Alguns dizem que é o temor do Senhor, aquilo que rege todo conhecimento, ou é o início do conhecimento. As duas interpretações são boas. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E vamos falar sobre a ira de Deus, a ira do Senhor. E o que é a ira de Deus, meu irmão? É a aversão, o ódio, a raiva de Deus contra o mal. Isto é a ira de Deus. Deus não tolera o mal. Deus odeia o mal. Isaías 61, versículo 8. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. É só um versículo. Existe lá em Provérbios 6 coisas que Deus detesta, a sétima ele odeia. Muitos pecados. Deus odeia a maldade. Glória a Deus, igreja. Deus odeia a maldade. Ele ama a justiça. Ele se alegra com a justiça, mas odeia a maldade. E a razão da ira de Deus, meu querido irmão, são os seus atributos. São os seus atributos. Deus é santo, os irmãos têm aprendido que Deus é santo, amém, meu querido? O Senhor é misericordioso, é gracioso, o Senhor é justo. Então, estes atributos de Deus, quando Deus se depara com a maldade, só pode ter um resultado: ira, ódio. Primeiro Coríntios capítulo 13, versículo 6. Deus é amor, amém, meus amados? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Meus amados irmãos, todos os outros atributos de Deus, que nós já estudamos, que nós já vimos, dependem da justiça, né, e da ira de Deus, porque a ira de Deus está ligada também com a ação de Deus no castigo, porque Deus castiga, amém, meus amados? Então, aquilo que sua mãe falava para você, não faz isso não, menino, porque Deus castiga, é verdade. Apesar de ser teologia popular, é verdade, e está por todas as escrituras. Existem vários tipos de castigo. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas todos os atributos, para ser compreendidos na plenitude, dependem da ira. Quando falamos que Deus é misericordioso, por que Ele é misericordioso? Quando falamos que Deus é gracioso, por que Ele é gracioso, meu irmão? Quando falamos que Ele é santo, né, que Ele é amor, por que isso? É simplesmente um ideal? Valores sublimes? É simplesmente isso? É muito barato se for isso. E estamos vivendo numa época, meus amados irmãos, onde as palavras estão perdendo sentido. As palavras estão perdendo o real significado
no que diz respeito à Bíblia. Quando você ouve que Deus é misericordioso, você entende o que é isso? Quando você ouve que Deus é gracioso, você entende, meu irmão, o que é isso? Por quê? Depende da ira. Depende da ira. Meu querido irmão, a ira de Deus é um perigo real. É real, meu querido irmão. Quando a Bíblia fala que, por natureza, éramos filhos da ira, está entendendo? Significa que, por natureza, estávamos caminhando para o inferno. E, por natureza, temos um castigo de Deus sobre nós. Apesar de sermos igreja e sermos um povo de Deus, ainda estamos debaixo do efeito da ira de Deus aplicado, porque a ira de Deus não é simplesmente Deus ir lá e dar uma cordinha no relógio, e depois vai embora, não. Pastor, a gente está debaixo da ira de Deus, de certa maneira assim. Que tipo de ira? Vocês lembram que Adão e Eva pecaram? O que Deus determinou ali? Qual foi o castigo de Deus para o homem? Certamente o quê? E aí, ele avisou, se você comer do fruto, certamente o quê? Morrerás. Né? Morrerás. Crente morre? Morre? Essa semana eu fui no velório de crente. Crente morre, meu querido. Aí eu te pergunto, por que crente morre? Né? E que ira, e que castigo, e qual punição o crente não vai passar? A segunda morte. Glória a Deus, igreja. A segunda morte. Mas crente passa pela primeira morte, a morte física. Você acha que a morte é algo natural? É algo tipo assim, a vida é assim mesmo? Não, meu querido. A morte é todo dia Deus falando para a humanidade. Vocês pecaram. Vocês devem morrer. Amém, igreja? Por isso que o autor de Eclesiastes, se não me engano, que ele falou, é melhor o ambiente de velório do que o ambiente de festa, porque no ambiente de velório você cai na realidade, você está no mundo real, onde existe um Deus, onde existe o Senhor Todo-Poderoso, que está irado. Meu querido irmão, um dos sermões mais famosos que já existiu no meio da igreja foi por Jonathan Edwards, é isso mesmo? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Está na internet. Você pode ir lá, porque os sermões eram escritos e lidos antes, e existem pessoas que narram, que leem estes sermões na internet. Meus amados, Deus, meu querido irmão, está irado. E qual que é a prova disso? O ser humano morre. O ser humano está sujeito a muitas coisas que foi sentenciado por Deus lá no Éden. Existe, meus amados, essa ira de Deus aplicada para toda a humanidade, né? E aí nós, se vacilarmos, entendemos que é a vida comum e que simplesmente é isso mesmo, né? A ciência, os materialistas falam que realmente, olha, aqui é viver e morrer, e é isso mesmo, não existe vida além da morte, e é isso mesmo. E se bobear, até a própria igreja encara a morte como algo natural da vida. Não, meu querido irmão, a morte é um aviso. E ao longo das Escrituras, você vê Deus também se irando
contra o seu povo. Aí Deus, esse tipo de ira é uma ira que é um castigo que é voltado para a correção. Amém, meus amados? Aí você vai ver Deus se irando contra Davi. Deus se irando contra Moisés. Né? E aí, essa ira de Deus vem acompanhada de castigo, mas é um castigo voltado para a correção. A ira de Deus, aplicado na pessoa que não crê, que não obedece, é um castigo, e tem também uma segunda intenção ali, um segundo propósito, que é aviso. É um aviso. Sabe, a morte, meu querido irmão, a morte, me desculpe tocar no assunto, mas é a realidade. Né? Tem gente que fala, pastor, não fala disso não. Meu irmão, se você é crente e não gosta de ouvir sobre morte, meu querido, então você não lê a Bíblia não, né? Porque a Bíblia toda hora fala de morte. Porque a morte, meu querido irmão, é uma realidade, e a morte expressa a verdade. Entendeu? E a morte, para a humanidade, serve também como aviso. Existe um Deus e Ele está irado. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus mesmo, igreja. Deus está irado. E aí Ele pune os ímpios. Castigo, mas é um castigo e também é um aviso. Existe nas Escrituras também, desde o Antigo Testamento, já foi profetizado, e foi profetizado por Jesus também, e pelos apóstolos, o dia da ira. Quem já ouviu, quem já leu isso na Bíblia? O dia da ira. E o que é o dia da ira, meu querido irmão? É o dia que Jesus Cristo, né, vai julgar a todos. Abram lá em Hebreus, precisa abrir não, ele vai abrir ali para vocês lerem aqui. Hebreus 10, 28, 31. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgo vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Glória a Deus, igreja. Aqui o texto está falando de uma pessoa que conheceu o Evangelho e ignorou Jesus. Vai cair na mão do Deus vivo, nessa vida e no dia da ira. O autor de Hebreus está falando, olha, era assim na época de Moisés? Era assim? Pelo testemunho de 2 testemunhas? Vinha a morte? Agora imagina rejeitar Jesus Cristo. Jesus Cristo lá em Lucas, ele diz que existe níveis de castigo. Jesus Cristo diz, ele ensina que a quem muito é dado, muito o quê? Muito será cobrado. Tá? E no dia da ira, isto vai ser aplicado. E o autor de Hebreus está falando, olha, imagina uma pessoa que conheceu o Evangelho, né, e pisou no sangue de Jesus Cristo. Então, meus amados, não é brincadeira não. Não é brincadeira. Meus amados, sem você compreender isso,
Se você não compreender a ira de Deus, a graça e a misericórdia vai perder valor. O perdão não vai ser valoroso na sua vida. Se você não compreender a ira de Deus, jamais você vai passar por aquela experiência de chorar nos pés de Jesus. Aí Jesus conversa com o fariseu e pergunta para o fariseu: quem vai amar mais? A quem muito é perdoado ou a quem é pouco perdoado? Aí o fariseu acerta: a quem muito é perdoado, este vai amar mais. E quando você conhece o perigo real, que é a ira de Deus, porque Deus está irado, e conhece Jesus Cristo, que te livrou da ira de Deus, você vai amar Jesus, você vai se apegar a Jesus com toda a sua força. Glória a Deus, igreja. Então, meu querido, sabe, se você não compreender as coisas do jeito que elas são, do jeito que a Bíblia explica, você vai trilhar um cristianismo fraco. Sabe, a graça e a misericórdia, todo mundo sabe que é graça, amém? Misericórdia, paciência, né? Elas têm muito valor quando você conhece o perigo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem já viajou de avião aqui? Quem já atravessou de um país para o outro de avião? É um trem de doido, né? Eu nunca fiz isso, não. No máximo que eu fui é no Rio Grande do Sul. Peguei um pacote, 10 vezes de R$ 50 pela CVC. E fui lá em Gramado, paguei R$ 500, avião, hotel, café da manhã, R$ 500. 2019. Que benção, hein? O pastor foi em Gramado por R$ 500. Agora está mais caro. Meu querido irmão, imagina você anda de avião todo dia. Todo dia trabalha, viajando, conversando com empresários e tal, executivos, não sei, alguma coisa assim. E você acostuma de viajar com avião. Vai viajando e tal. Aí você está no voo. Você está no voo e de repente levanta alguém, o avião vai cair. O avião vai cair. E você conhece o processo, já passou por turbulência. Você olha as turbinas assim, as turbinas estão ok. Uma turbulênciazinha. Ok, é normal, já passei pela experiência. Turbulência existe. E aí o piloto levanta, cara, você é doido, eu que entendo aqui, está tudo normal aqui, por que você está tocando terror aqui dentro do avião? E a enfermeira, senta aí, cara, aquela enfermeira que dá aquele copinho de suco, metade de um copo de 200 ml, aquele suco de uva, que acrescenta água nele, pelo menos o meu avô foi assim, Naquele biscoito salpete que vem no pacote bonitinho, mas você abre o pacote e vem só 2 biscoitinhos assim. A não ser que você já viajou de primeira classe, Tem gente que grava vídeo, Aqui, abre a marmitinha, aqui, gente, tá franguinho, salada, Quem já viu esses vídeos, Da gastura desses trem, vendendo o estilo de vida. Odeio isso aí. Voltando aqui. E aí você olha, você tem experiência de viajar de avião, tal. É rotineiro, turbulência. Às vezes o avião já arremetou com você. Já sabe o que é arremetar? Você já viu? O avião vai decolar e parece que o piloto não mira direito, ou tem vento, ventania, aí está quase aterrissando, não vai aterrissar direito não, aí ele volta de novo para o alto para circular e tentar pousar de novo. E você já passou por tudo isso aí, você encara, não, ok, tudo bem. Esse cara é doido. O piloto, você é doido. A aeromoça, você é doido. Aí o cara vai lá e veste
né? Ele dá um jeito lá, entra na cabine e pega lá o paraquedas. O avião vai cair. Este é o papel da igreja. A igreja é o doido do avião. Porque o ser humano se acostumou com a morte. A morte está aí como um aviso da ira de Deus. Tá? A igreja se acostumou com as pestes. As trombetas estão tocando e a igreja, né? E o mundo. Aí eu estou falando até a própria igreja, toquei. Né? Jesus Cristo está voltando, né? No máximo é isso. E para o mundo, isso não faz sentido, isso é tudo obra do acaso, não, o terremoto existe, a morte é um processo da vida. Não, meu querido, a igreja sabe que as turbulências não são normais, e são avisos. E a igreja é o doido do avião para avisar a este mundo sobre o dia da vingança de Deus. Porque Deus está irado. Deus está irado, por isso que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, que neste dia os céus e a terra fugirão da presença daquele que está sentado no trono branco, e aquele que está sentado no trono branco julgará os homens segundo as suas obras. Glória a Deus, igreja. Aleluia, igreja. Este é o meu papel, é o seu papel. Eu lembro antigamente, eu passava ali na Praça 7, na Praça Rio Branco também tinha os caras lá, o terno ia lá no joelho, a gente via que a condição do cara era humilde, mas não tinha nada de prosperidade, não tinha nada de esses evangelhos porcaria, hipergraça, o cara gritava, Jesus Cristo está voltando, se arrependa. E aí eu passava e pensava comigo mesmo, doido. Né? O doido sou eu. Né? A mensagem da cruz, meu querido, até falada de forma calma e dentro das etiquetas, é loucura. Mas é uma atitude de amor, meu querido irmão, berrar numa praça, falando para as pessoas, arrependei-vos. Não é pessoal, está gritando, e não é pessoal contra ninguém, simplesmente para ser ouvido pelas multidões. Jesus Cristo está voltando, arrependam-se. Glória a Deus, igreja. Então, meus queridos irmãos, nós devemos ser o doido do avião. Se você compreende a ira de Deus e a realidade das Escrituras, a sua vida vai mudar. E, meus amados, apesar da ira de Deus ser aplicada com aversão e ódio, você tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala em ódio, aversão, essas coisas, nojo, a gente liga a nossa experiência, ao nosso ódio, à nossa vingança. Não é? Eu quero te dizer, meu querido, que quando você se vinga com prazer. Igual aquele corinho que é heresia pura, né? Tem sabor de mel. Né? Sua vitória hoje tem sabor de mel. Quem riu de você vai chorar. Porque Deus vai vingar por você e você tem sabor de mel. Deixa eu te falar. O ódio de Deus, a raiva de Deus, a aversão de Deus, não tem nada a ver com a nossa, não. São expressões humanas que querem expressar algo. Abram lá em Ezequiel, não precisa abrir não, vai abrir de novo. Ezequiel 18, 23. Ezequiel 18, 23, Deus fala assim através do profeta Ezequiel: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Deus não tem prazer na vingança não, meu querido. Palavra do soberano Senhor.
Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Então, toma cuidado, porque o que eu estou falando aqui, você não pode levar pelos parâmetros humanos. Nós somos caídos. Amém, meus amados? A nossa justiça é trapo de imundície, o nosso ódio não presta, a nossa vingança não produz a justiça de Deus, já disse Tiago. Tá? Então nós estamos falando de Deus. Você tem que lembrar que Deus, Ele está irado, mas Ele também é amor, misericórdia, mas Ele está irado, e não podemos tirar isso de Deus, porque Ele fala que está. Mas não é segundo os nossos próprios pensamentos, e as nossas próprias ideias, e as nossas próprias experiências. Glória a Deus, igreja. Deus não se alegra em aplicar a sua ira. Não tem prazer nisso. Lá em Lucas 19, versículo 41, 44, Jesus está entrando em Jerusalém. E o povo de Jerusalém, alguns estão dizendo hosana, mas Jerusalém, o sistema religioso, os sacerdotes, e grande parte do povo está ignorando Jesus. E aí Jesus, o autor, o Lucas, registra da seguinte forma: quando Jesus se aproximou, viu a cidade. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Jesus falando sobre Jerusalém. Jesus chorou. Jesus chorou. E não segurou a sua ira. A sua ira aconteceu no ano 70. General Tito cerca Jerusalém. Eusébio, né? Historiador. Registra o que aconteceu e foi terrível. Foi terrível o que aconteceu com Jerusalém. Então a ira de Deus não é aplicada com prazer, como os seres humanos aplicam a vingança, a ira, com prazer. Então vamos fazer diferença, toma cuidado. A ira do homem é condicionada à sua perversão. Meus amados, e na história, na história que é registrada desde Gênesis até a história de Cristo e dos apóstolos ali, a ira de Deus, você encontra ela em vários textos, muito. Você, como eu disse, encontra lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus pune o homem por ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ira de Deus é aplicada sobre Caim. A ira de Deus é aplicada sobre a humanidade. A humanidade foi resetada. O que é resetada, pastor? A humanidade foi reiniciada com Noé. Deus mandou o dilúvio e matou todo mundo. Quando o ser humano se tornou um só, a humanidade se tornou um só, existe, meus amados, o ser humano pode se tornar um. Tá? Inclusive, os irmãos estão vendo aí os sinais do céu, aquilo que Jesus profetizou que aconteceria antes da vinda, Jesus profetizou que aconteceria antes da vinda. Vocês estão vendo acontecer e todo mundo está esperando a volta de Cristo. Preste atenção, meu querido. Jesus disse que quando essas coisas acontecessem, ainda não seria o fim.
o fim vai vir repentinamente depois que a humanidade dizer: temos paz e segurança. Então, muito provavelmente a interpretação mais exata está ligada ao seguinte fato: quando a humanidade resolveu seus problemas, pelo menos de uma maneira geral, sabemos que total é um pouco complicado, pelo menos de maneira geral, a humanidade resolver muitos dos seus problemas e o ser humano dizer: temos paz e segurança, Deus vai provocar uma repentina destruição. Isso já aconteceu na história da humanidade. A humanidade se tornou uma só, ali em torno da Torre de Babel. E aí está escrito lá em Gênesis 11, que Deus viu o homem, e o homem estava unido, né? Os homens estavam unidos em um projeto de idolatria, de louvor ao próprio nome da humanidade, das suas realizações, dos seus projetos. E estavam unidos. Para a humanidade se tornar um, precisa, de repente, de um inimigo em comum, ou de um projeto, um propósito em comum. Aí a humanidade se une. Aí o que Deus faz ali na Torre de Babel? Como que ele castiga? Confundindo as línguas. Então Deus age sobrenaturalmente para desfazer a unidade da humanidade. E as pessoas não conseguem se comunicar. E se não consegue se comunicar, nada, nenhum projeto avança. Você vê a ira de Deus ali sobre o Egito. Por várias vezes a ira de Deus se acende contra o povo dele lá no deserto, quando o povo sai do Egito e murmura contra o Senhor, e peca contra o Senhor, e faz um monte de coisa, e a ira do Senhor se acende ali. Você vê a ira de Deus se acendendo contra Moisés, Davi, Saul. Um monte de exemplo você vai ver nas Escrituras. E estamos vendo hoje, meus amados, o que nós chamamos de princípio de dores. Né? Jesus, ele compara estes acontecimentos, terremotos, maremotos. Não esquece não, meus amados, 2010 ou 2011, se não me engano, 200 mil pessoas morreram lá no Japão, maremoto. Aí eu te pergunto, meu querido irmão, aí vamos ver se você é um bom teólogo, se você estuda a Bíblia direitinho. Foi o diabo que fez o maremoto? Hã? O diabo é poderoso. Ele foi lá na crosta terrestre lá e fez assim com a mão, agitou o fundo do mar e ó. A Bíblia fala isso, meu querido irmão? Lá em Isaías 45, versículo 7. Deus fala através do profeta: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Pastor, não vim na igreja para ouvir isso. E outra, você está errado. Então interprete isso aqui para mim. Interpreta. Interpreta biblicamente isso aqui. Biblicamente, o que esse texto está falando aqui? Já mostrei para vocês que Deus mandou o dilúvio. Já mostrei para vocês que Deus puniu o Faraó e o Egito.
Vocês têm dúvida de alguma coisa? Vocês têm dúvida que Deus está irado, está mandando recados para a humanidade? Está mandando avisos para a humanidade de que há algo muito maior, de que algo, meus amados, está escrito que as nações se lamentarão quando verem o Filho de Deus. As nações, meus amados, o povo vai entrar em desespero quando ver Jesus Cristo. Meus amados, isso é grave, meu querido irmão. Não estou aqui para enganar você, não. Não estou aqui para ser aquele pastorzinho bonitinho que te chama de lindo com uma luz atrás e uma música triste que faz você gostar de mim, não. Estou aqui para pregar a palavra de Deus. Deus está mandando avisos. Vai ter um grande dia. E a Bíblia fala que é o grande e terrível dia do Senhor. Lá em Isaías profetiza sobre o ministério do Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu o quê? E mais o quê? Aí o texto termina. E anunciar o dia da vingança do nosso Deus. E Jesus fez tudo isso. E ele anunciou o dia da vingança. Quem mais fala sobre inferno e sobre julgamento nas Escrituras é Jesus, você sabia disso? É Jesus. Porque ele quer mostrar o perigo real, a gravidade da situação. Apocalipse 11, 20. Me desculpe, Apocalipse 20, versículo 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Meus amados irmãos, por natureza somos filhos da ira. Por natureza somos filhos da ira. Como humanidade, como pessoas e como povo, nós somos uma raça condenada. Desde pequeno, a inclinação dos nossos corações é para o mal. É para o mal. Por natureza, somos merecedores da ira, do castigo. Pastor, mas bebê é tão bonitinho, né? Bebezinho, fofinho. E é bonitinho mesmo. Né, esses dias eu fui, sexta-feira, fui lá no ultrassom e vi lá o formato
do meu filhinho que está dentro da barriga, né? O nome dele vai ser Saulo. Menino, tá? Menino. Então, prepare o presente para menino. Prepare o presente, né? Mas eu já estou em oração, meu querido, porque é filho de Adão. E desde pequeno você vê o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a pirraça. E os pais devem estar ativos para conter o mal. Pastor, que isso? Criança é um bicho, ia falar bicho, né? Criança é um ser tão lindo, inocente. Então tá bom, meu querido, deixa ele crescer sem a sua educação. Não coloca freios não para você ver. Hã? Não coloca, experimenta. Não coloca freios não, não ensina o que é certo, o que é errado, o que é justo. Né? Por isso, como eu disse de manhã, o cristão não vota na esquerda atual, tá? Não vota na esquerda atual. Por quê, pastor? Porque a esquerda aqui no Brasil porque a esquerda aqui no Brasil quer te impedir de criar o seu filho. Quer te impedir de criar o seu filho e colocar limites bíblicos no seu filho. Estão vindo com outros valores, estão vindo com outros projetos. Tá? Tem a lei da palmada, um montão de coisa. Começou bem sutil, parece até bonito, carregando valores, não, porque violência é errado. Meu querido, a Bíblia diz que adulto merece, se precisar, tem que levar chicotada. Vai ler o Antigo Testamento. Tinha os homens rebeldes lá, se fizesse tal coisa, deveria levar chicotada, aprender e deixar de ser bobo. Imagina criança que não entende. Aqui, vão dialogar. Meu filho, é porque isso não está errado? Não, meu querido, ele não vai entender essa linguagem. Né? Tem a varinha. Está entendendo? Chicotadazinho não vai matar, não. Depois que eu cresci, eu agradeci o pastor Almir por me dar. Uma vez eu apanhei de mangueira. Né? Eu era doido. Eu vi um tanto de areia assim e vi uma laje. Areia, laje, vou subir para pular. Né? Aí uma vez eu pulei, pra quê? Meu Deus do céu. Eu bati a boca aqui, ó. Mas minha boca vermelhou. Pingou sangue, é o que o pastor me fez, né? Eu te disse para não pular da laje. Pegou a mangueira e dobrou assim. Nunca mais eu pulei da laje. Nunca mais. Né? Quando eu era pequenininho, minha mãe ficava falando, meu Sansãozinho, eu ficava todo orgulhoso, né? Sou Sansão. Eu tinha um livro lá em casa, né, com a história de Sansão, ele pegando o leão, assim, tal. Eu sou igual a esse cara aqui. Minha mãe falou que eu era. E na escola eu batia nas crianças, porque eu era Sansão. Aí um pai um dia foi com o filho lá na porta de casa. Eu lembro da cena, deu debaixo da cama, e minha mãe com a vara. Essas coisas a gente nunca esquece. Glória a Deus, igreja. Então, meu querido irmão, por natureza somos filhos da ira. Por natureza procuramos o mal, somos egoístas. Tá? E por natureza, Jesus disse o seguinte, lá em João capítulo 3. Porque Deus amou o mundo, o quê? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. Quem crê no Filho de Deus vai ser salvo. Quem não crê já está condenado. É a situação natural. É a condição natural. E lá em João, mesmo capítulo, versículo 36, o que está escrito aí? Leia para mim aí. 1, 2, 3. Já está aí lá? 1, 2, 3.
permanece, já estava antes e vai continuar. O único que pode te tirar dessa situação, e já me tirou, glórias ao nome dele, é Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja! Por isso que eu amo Jesus Cristo. Ele me salvou. Ele é minha vida. Jesus é tudo, meu querido irmão. Jesus é tudo. O que a lei não conseguiu fazer, tenta ser obediente e fazer tudo certinho para você ver, tenta. A lei não vai conseguir fazer, mas Jesus Cristo fez no meu e no seu lugar. Está escrito, você, meu querido, que ficou aterrorizado, é para ficar aterrorizado, sim. O Espírito, primeira coisa que o Espírito faz em nossas vidas é provocar o terror, né? É igual a polícia, o BOPE, o Espírito Santo toca o terror. Mas aí ele mostra Jesus Cristo morto pelos nossos pecados. E aí a gente se ajoelha diante da cruz, né? É igual aquele hino diz, né? Eu olho para a cruz eu vou. Né? E o coro diz, né? Pela cruz o quê? Me salvou. Gentilmente o quê? Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado por seu amor. Meus queridos irmãos, Deus ama e Ele tem mandado aviso, Ele está avisando. São essas as expressões de Deus. Pastor, você está falando, não estou entendendo o amor de Deus. Meu querido irmão, você está vivo? Deus te ama, mas Ele está mandando avisos. Avisos. E Ele também vai te castigando ao longo do caminho, te mandando avisos. E Ele levanta o servo dele para quê? Te avisar. Existe algo que vai acontecer. Existe uma coisa que vai acontecer. E só Jesus Cristo pode tirar a ira de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus, igreja. Isaías 53, versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Glória a Deus, igreja. Jesus Cristo, está escrito aqui que foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Meu querido irmão, olha a proporção da ira de Deus, meu querido irmão. Ele pegou o filho dele, uma das pessoas que ele mais ama, o Pai, ama tanto o filho quanto o Espírito, e pegou o filho e esmagou ele lá na cruz. Eu que devia ser esmagado, meu querido irmão, você que devia ser esmagado. Algumas versões está escrito, Deus agradou moê-lo. Né? Imagina, meu querido irmão, um moedor de carne, né? Porque a ideia é mais ou menos essa mesmo. Experimenta colocar o seu dedo lá e roda a manivela. Mas Deus fez isso, é similar. Eu tenho que fazer isso para salvar a humanidade. Tenho que punir o meu filho no lugar deles. É necessário eu esmagá-lo. E está falando o texto também que o Cristo, aquele que foi esmagá-lo, ele viu o resultado do seu trabalho e ele ficou alegre. Glória a Deus, igreja. Ele viu nós nos ajoelhando diante da cruz, humilhados, cientes da ira e do perigo. E abraçamos
este perdão com alegria. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. E como podemos aplicar tudo isso, meus queridos irmãos? Como podemos aplicar tudo isso aí? Em primeiro lugar, meu querido irmão, celebre o Senhor Deus Todo-Poderoso. Celebre a sua salvação. Abram lá em Salmo 103. Vamos ler juntos aqui na versão da NVI. Coloca aqui. Está aí? Vamos ler juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. Bendiga o Senhor, a minha alma. Bendiga o Senhor. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para que o... E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como o Pai, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe de que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que sai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Vamos lá, meus amados. Mas o Senhor, o seu amor, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como o rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendiga ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. Glória a Deus, igreja. Meus amados, quando nós conhecemos o perigo real da ira de Deus e vemos a salvação em Cristo Jesus, nós vamos louvá-lo como salmista, porque nós o tememos, nós temos reverência, nós falamos para o Pai Todo-Poderoso: eu sei quem o Senhor é, e eu sei quem eu sou, e eu sei o que está esperando a humanidade. Outro resultado que isso vai provocar: pregue o Evangelho. Devemos pregar o Evangelho. Prega o Evangelho, meu querido irmão. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Anuncie isso. Quem crê no Filho de Deus será salvo. Quem não crê vai seguir o curso natural. Já está condenado. Prega o Evangelho, meu querido. Prega o Evangelho porque sua mãe está caminhando para o inferno. Prega o Evangelho porque o seu pai está caminhando para o inferno. Seu filho, seu irmão, não sei, seu amigo, pregue o Evangelho. Se você ama, você vai pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho. Fala para o seu irmão: pregue o Evangelho, meu irmão.
pregue, se apegue a essa verdade, meu querido irmão. Deus está mandando sinais, Deus está derramando o cálice da sua ira, está mandando os avisos, pregue o evangelho. Outra aplicação, meu querido irmão, trabalhe para a edificação dos outros irmãos. Aquilo que eu venho falando com os irmãos todo domingo, a grande comissão, pregar o evangelho e viver uma vida de comunidade, ajudando os irmãos. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, o que está escrito aí? Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte o pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Meu querido, existem coisas valorosas. Não é tudo que você faz que agrada a Deus, não. Eu falo para a equipe de louvor, para o pessoal aí, meus queridos irmãos, o ministério que agrada a Deus não é vir aqui na frente cantar e tocar. O ministério que agrada a Deus, isso agrada a Deus, mas está lá no último lugar, meu querido irmão. O que agrada o Senhor é pregar o evangelho e cuidar dos irmãos. Amém, igreja? Por isso que a gente tem falado de amizade espiritual, discipulado, porque é isso que interessa. É isso que interessa. E você tem que compreender que quando você trabalha no resgate, no fortalecimento, na exortação, no encorajamento, na consolação do seu irmão, na exortação, na admoestação, você está trabalhando para o crescimento espiritual dele. E tanto a pessoa vai perceber, olha, Deus me perdoou de muitos pecados. E a verdade vai sendo estabelecida. E o perigo real vai sendo, vai sendo colocado diante da luz, porque existe. É a mesma história do avião, meu querido irmão. Está todo mundo acostumado com o voo, com as interferências, com as turbulências, com as coisas da vida, e achando que é normal. Não, meu querido. É Deus mandando os avisos, os sinais. Então isso demanda urgência, isso demanda intencionalidade, propósito, porque por natureza não queremos fazer isso, mas devemos fazer. Meu querido irmão, que Deus te abençoe, que você compreenda cada vez mais o amor de Deus. Amém, meu querido irmão? Se você compreende a ira, você compreende o amor e louva o Senhor e realmente dá aquele suspiro de alívio, né? Quem já deu suspiro de alívio, né? Nossa, né? Você tem que dar esse suspiro todo dia, meu querido, porque Deus te salvou dele mesmo. Fique de pé.